Para quem está chegando, muito boa noite. Nós estamos no Além da Notícia de hoje e o tema é a Frente Parlamentar Católica e sua atuação no Congresso Nacional. Estamos recebendo aqui 3 representantes dela, dentre eles o presidente Francisco Júnior, que está conosco também. E eu gostaria agora de conversar com o deputado Jesus Sérgio, do Estado do Acre. Deputado, o quanto ajuda, a gente já teve uma introdução no primeiro bloco, o quanto ajuda hoje estar no Congresso Nacional, ser um parlamentar, participar de todas as pautas e causas que ali são apresentadas, mas pertencer a uma bancada, por exemplo, como esta, católica, que tem ali um grupo de outros colegas com o mesmo pensamento, e isso ajuda, isso fortalece, isso dá segurança? Com certeza, dá segurança para o nosso mandato e também para as pessoas que nem o Francisco colocou, né, que nós representamos muitas pessoas no nosso estado, em todo o Brasil. Então, essas pessoas que confiaram, né, o voto, confiaram no nosso trabalho, estarmos juntos, estarmos convivendo praticamente pelo menos toda semana, pelo menos 2 vezes por dia, estamos reunidos, conversando e trocando as ideias, né. Nos reunimos também para fazer oração na quarta-feira, pela manhã, antes das comissões, é o momento de oração. E tudo isso nos ajuda a fortalecer tanto o nosso trabalho quanto a nossa fé. Dá um exemplo na minha igreja, lá na minha cidade, que é Tarauacá. O padre, né, que é o nosso pároco de lá, quando ele soube, né, quando ele assistiu os nossos encontros, e ele disse: olha, agora acredito que o Brasil tem salvação, porque eu não sabia que lá dentro do Congresso vocês faziam oração. Então, para mim, aquilo lá foi um momento de muita alegria por o meu pároco, né, que por muitos anos já está na minha igreja lá, está tendo essa esperança de um Brasil melhor, né, por ver esses deputados reunidos em oração, sabendo que vai iniciar os trabalhos, né, do dia com uma oração. Também faço, né, todas as segunda-feiras, dentro do meu gabinete, né, um momento de oração, pedindo a Deus, né, proteção para os nossos trabalhos durante o dia e durante a semana. Então, todas as semanas a gente faz esse momento de oração. Já fazia quando era deputado estadual e continuo fazendo, né, dentro do gabinete todas as semanas. Mas fortalece sim o nosso trabalho. As pessoas que nos acompanham no dia a dia sabem, né, e confiam de que faremos um trabalho em prol das pessoas. Acho que a parte mais importante é essa confiança que as pessoas têm. E a própria igreja, né, ela pede, né, o próprio Papa, ele pede que nós participemos mais. E foi com esse intuito que a gente veio. E quando eu encontro pessoas como o Francisco, como o Diego e como o Eros, né, que está lá, o passarinho que ontem nos presenteou com um momento assim lindo, um momento inesquecível dentro da Câmara, numa sessão solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, do Círio de Nazaré. É um evento que, no dia do Círio, aparecem mais de 2 milhões de pessoas. Então, para nós conviver, né, com essas pessoas só nos engrandece como pessoa, como ser humano e como cristão. Então, é um trabalho que, para mim, quando eu tinha muito receio ao chegar na Câmara, como é que eu ia me portar, como é que ia ser meu trabalho, mas ao encontrar, né, pessoas como Francisco Júnior, como o deputado Diego, que já tem uma experiência maior até do que eu à frente da igreja, a gente se fortaleceu muito mais. E o trabalho nosso tem encaminhado, né, assim, eu acho que como o próprio Francisco já falou, a defesa da vida, a defesa da família, né, eu que fiquei muitos anos trabalhando na pastoral familiar, mas também na catequese, né, e sei que se nós aqui não tivermos as leis que possam proteger as famílias, proteger as crianças, nós teremos no futuro crianças e jovens, né, que hoje já tem muitos jovens perdidos aí para as drogas, né, por a desestruturação da família. No meu estado, principalmente, as famílias são muito desestruturadas e tem ocasionado muita perca de jovens, né, jovens que poderiam ser um médico, poderia ser um engenheiro, poderia ser um político também, e se perde na sociedade porque a família está desestruturada. Então, o senhor citou uma coisa interessante, e o fato também dessa vivência que vocês tiveram na fé, nas paróquias, nas comunidades, faz com que detectem facilmente ali as coisas que serão nocivas, se passarem.
Interessante isso. O grupo de oração que vocês participam ali também, que a gente viu as imagens, que beleza ouvir o relato do senhor, para a gente entender o quanto isso ajuda num mandato, numa atuação dentro do Congresso Nacional. E eu ouvi outra coisa no VT de introdução que falava das sessões de homenagem aos santos. Isso não é pouco, porque isso representa os valores e preciosidades que estão no coração da grande maioria da sociedade brasileira. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré, e a Nossa Senhora Aparecida, uma renovação carismática, como a gente viu também. É importante que, de fato, isso seja dada visibilidade ali no Congresso Nacional. Mas eu quero perguntar agora, deputado Diego Garcia, e tem uma relação bonita, que eu acho que é importante comentar aqui, da bancada católica com a bancada evangélica, que a bancada evangélica sempre pareceu muito mais coesa, uma comunhão muito maior ali, mais determinação. E hoje há também um laço muito grande entre a bancada católica, a Frente Parlamentar Católica, e a bancada evangélica. O senhor tem essa boa vivência ali, não é? Com certeza. Hoje há uma boa interação das ações, dessas pautas colocadas pelo deputado Francisco Júnior, das nossas ações coletivas que acontecem nas comissões, no dia a dia, que é importante para a sociedade entender que a maior parte dos projetos de lei que são apresentados, eles são conclusivos nas comissões. Então, a atuação nossa, como parlamentares, como legisladores, no dia a dia ali, comissão de educação, o deputado Jesus faz parte da Comissão da Amazônia, o Francisco Júnior da CCJ, nós somos colega lá na CCJ. Então, a gente consegue interferir no processo de votação, nessas ações, e a bancada, a Frente Parlamentar Evangélica, ela sempre também nos procura para determinadas ações que estão buscando realizar e fazer. E é interessante, o trabalho dessas comissões quase ninguém fica sabendo, né? Quase ninguém fica sabendo, tem pouca repercussão na grande mídia. A não ser que o assunto seja daqueles que chamam a atenção. Isso, e acaba tendo pouca repercussão. Nós, é claro, repercutimos nas nossas redes sociais. Então, informando a população, mostrando o dia a dia nosso ali dentro do Congresso Nacional, que é muito importante, que é como o deputado Jesus colocou. Um pároco dele, ao ver ali a retransmissão pelas redes sociais, passou a ter esperança, né? Então, a gente tem o grupo de oração, Beata Helena Guerra, a Frente Parlamentar Evangélica tem o culto deles, que acontece no mesmo horário. Não é uma disputa, mas é o respeito que há entre as determinadas religiões. Eles têm o culto na quarta-feira, e nós temos o grupo de oração católico. Então, com a nossa espiritualidade católica, professando a nossa fé, e que tem uma participação grande dos servidores, dos deputados, que são vários deputados hoje que participam, de vários estados diferentes, e também de pessoas que visitam a Câmara. E eu fiquei até muito à vontade, não vou direcionar a nenhum dos três, mas eu percebo que não tem só uma parceria entre a Frente Parlamentar Católica e a bancada evangélica, mas há inclusive uma verdadeira comunhão, não é, que a gente percebe ali em muitos momentos, e até amizades fortes também de vocês, e um respeito muito grande, e a gente começou a perceber a admiração de muitos evangélicos com os católicos a partir do parlamento. Santo Agostinho tem uma frase que é rema para a minha vida. Naquilo que a gente concorda, unidade. Naquilo que a gente discorda, liberdade. Mas em toda situação, a caridade. Então, nós sabemos que em termos de valores e princípios, são os valores e princípios cristãos que nós defendemos. Então, tem que ter unidade. Eu também tenho uma frase que é um livro Fé e Política, dizendo assim, que o que nos une é maior do que o que nos separa. É muito próximo daquilo que o Francisco Júnior colocava. Então, o que nos une é Cristo, nós somos cristãos. Então, uma outra ideologia que separa é muito menor. Então, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E é isso que nos une, são esses valores, né, que a gente tem, que o Francisco colocou aí, a família, a vida. São valores que tanto nós, católicos, como os evangélicos, também têm, né, como valores para as suas vidas. Eu vou deixar livre aqui para essa próxima abordagem. Mas você também, um católico, e agora me refiro até aos irmãos evangélicos também da bancada evangélica, que muitos nos acompanham,
não é votar somente pauta católica e evangélica que defende sua família e vida, mas é ser um cristão, ser um católico, é votar também uma reforma da Previdência com aquela preocupação, é votar agora uma nova proposta dessas das 3 PECs que está chegando aí agora. A respeito de tudo isso também, o que pensam vocês? Eu acho que a nossa responsabilidade é sempre de, a partir dos valores, dos princípios que nós carregamos, tentar trazer isso para outras pautas que surgem, seja na área econômica, seja na área da questão de trabalho e emprego, seja na área que envolve criança, adolescente, o jovem, mas sempre trazendo sobre uma perspectiva, no caso nós católicos, daquilo que diz a nossa doutrina social da Igreja Católica, de como eu, como um parlamentar cristão, católico, como eu vou me posicionar diante de tais temas? Qual que é a visão que eu quero ampliar até dos meus colegas parlamentares para essas pautas que surgem ali dentro do Congresso? A reforma da Previdência que você citou. Não tem como a gente falar de reforma da Previdência e não falar de um problema que envolve as nossas famílias hoje no Brasil, que é a redução da taxa de natalidade, a diminuição do número de filhos por família. Hoje nós estamos abaixo já do ideal para qualquer nação do mundo, que seria 2,1 filhos por família, e nós já chegamos a 1,7 filhos. E o senhor talvez esteja indo lá na raiz de uma das causas do caos da Previdência. Com certeza, porque o sistema ele se torna insustentável, aumenta a população idosa, como está aumentando no mundo todo, e diminuindo o número de nascidos vivos. E, consequentemente, é uma pirâmide, é o ciclo natural da vida. Deixa eu só engrossar um pouquinho mais agora essa questão. Existem as convergências, que imagino que são questões inegociáveis numa bancada católica, uma frente parlamentar católica, a defesa da vida, a família, os valores. Já vamos falar sobre a questão das drogas, que é um perigo que está ameaçando aí também, o aborto, que não deixa de ser um perigo constante. Mas existem também as pautas que eu imagino que são divergentes. Inclusive, vocês são de partidos diferentes aqui. Como é que uma bancada... que a gente vota diferente. Exato. Como é que a bancada católica trata de pautas divergentes? Eu quero aproveitar quero comentar isso que você falou, mas antes quero fazer um alerta para todos que estão nos assistindo aí no Brasil e no mundo inteiro. É o seguinte, o Diego falou muito bem agora, o deputado Diego falou muito bem, o que nos pauta, o que nos fundamenta? A doutrina social da Igreja, a palavra de Deus, o magistério, a nossa vida, a experiência que nós temos nas comunidades, tudo isso vai construindo as nossas opiniões. Mas nós não podemos ser pautados por uma palavrinha que inventaram agora, americana, bonitinha, inventaram não, que ficou na moda, que é fake news. Então eu faço um alerta para todas as pessoas, conheçam a lei, conheçam o que está sendo votado, não tenham pressa em sair apontando o dedo e tal. Eu estou vendo uma verdadeira festa da confusão nas redes sociais, as pessoas dando opinião, às vezes sem saber o que é. E aproveitando para falar o que é a lei. Às vezes, nós temos o seguinte, uma reforma da Previdência. Não existe uma votação da reforma da Previdência ou qualquer lei. Existem várias votações em vários momentos e essa lei é votada por artigos. Então, muitas vezes falar, mas o deputado Diego foi a favor disso. Não, ele foi a favor da espinha dorsal do projeto, pela importância que o projeto tem. Mas naquele ponto que é nocivo, às vezes, à nossa realidade, à nossa fé, ele foi contrário. E aí é divulgado, simplesmente ele votou a favor. Não, ele votou a favor no primeiro momento, aí depois tem o destaque, ele votou contrário no segundo momento, eu votei de uma forma, e nós temos a nossa realidade, que aí o Brasil é muito grande. Sim. Você tem uma realidade, vou dar um exemplo. Teve uma votação agora, Polícia Militar. Quanto recolhe para a Previdência o policial militar? No Paraná é um valor, em Goiás é outro, no Acre é outro. Você tem a legislação federal e depois você tem as legislações estaduais que vão regulamentando. Então, os interesses vão ficando muito personalizados. E é muito difícil você explicar no mundo hoje que passa a notícia de uma vez só. Deputado Jesus, como é que o senhor lida com isso? Com as pautas divergentes ali, mas... Olha, não é muito fácil, né? E a gente... por exemplo, da Previdência, né? Eu fui muito criticado, fui até suspenso pelo meu partido, o PDT,
por ter votado a favor da Previdência. Mas entendendo que é uma pauta, como foi colocado aqui, que se não fosse votada, não fosse aprovada, muitas famílias e muitos, né, crianças, jovens, iam sofrer ainda mais. Então, o nosso pensamento é sempre em proteger a família. Então, protegendo a família, se você está pensando, nós estamos com muita dificuldade hoje no nosso estado, das pessoas conseguir um benefício, né? Vão ao INSS, não são atendidos, fica 3, 4, 5 anos para poder, às vezes, conseguir dar entrada no seu benefício. Então, já está um caos hoje. E esse caos precisa ser revisado, ser revisto. Então, votar, cada projeto tem as suas, né, dificuldades, tem que olhar, tem que analisar e conversarmos, porque cada um tem a sua opinião, né? Vem a opinião do seu estado, vem as opiniões pessoais. Eu imagino que uma frente também como a de vocês, quando conversa, cresce o entendimento. Sim. O melhor entendimento. Sim. Conversa, e há uma outra realidade. Podemos deixar só para o próximo bloco? Sim. Pode ser? Tá bom. Tá bom, eu sei que tá bom. Então continua aí, a gente volta já.